o meu junto que eu tenho, né? Salve. Um abraço. Vou dar aula. Beijo pra você. Não, eu não sei qual que é a senha, não, porque parece aqueles asterisco, asterisco, asterisco. Mas eu salvei pelo menos o lugar o link, o atalho. Porque assim, eu tenho todos os protocolos. Ai, meu Deus do céu.
Isabel, eu vou ao banheiro esperar os seus colegas também. Eles devem estar com problema de entrar, tá? Ok. Eu já avisei no grupo que eu já avisei para meus colegas Não que eu é, consegui parece que o portão entrar. voltou a funcionar. Mas eu só vou, se Aham. ele chegar, você... Vou ali. Tá ok.
Olá a todos. Beleza. Todo mundo conseguiu. Parabéns. Isabel teve a mãe. Depois você tem que me ensinar como é que eu faço para juntar achar esse link que eu não tenho a menor ideia. Pode falar que eu sou meio dinossauro. Eu fui apertando em tudo, aí tem um aqui do ladinho, depois eu tiro um print e mando. Aí eu vi, aí eu falei, vou testar. Se alguém entrar, deu certo. Aí deu. Deu certo. Aqui, ó. Maravilha. Você foi mais do que demais. Parabéns. Muito obrigado. Todos nós devemos você isso. Gente, eu fiquei sabendo, tá? Saiu agora, hoje. Eu não sei se vocês estão sabendo. Deixa eu ver se eu encontro aqui. A semana acadêmica, tá? Tava com... Parece que ia ser segunda, terça e quarta. E quinta e sexta iríamos ter aula. Eu até festejei isso. Né? Falei, nossa, que maravilha. A nossa matéria é grande. Ela é densa, como vocês veem, né? Só que mudaram. Então, segunda e terça, tá? Tem aula normal para todo mundo. Quarta, quinta e sexta teremos a semana acadêmica, tá? Serão palestras, né? Na quarta-feira, às 19 horas, o professor Bernardo Nogueira vai falar sobre direito e literatura. Às 21 horas, a doutora Célia, que é juíza, parece que é de Lafayette, os desafios da magistratura. Na quinta-feira, doutor Humberto Brandão, aspectos gerais da nova lei de abuso de autoridade. Às 21 horas, treinamento Vilex Saraiva, porque eu não sei se vocês sabem, agora a gente tem a biblioteca virtual da Saraiva, que tem, por exemplo, Bittencourt, que faz parte da nossa... Tem o Capes também, né? Mas tem o Bittencourt. Hã? Hã? Muito bem. Temos também na sexta-feira o doutor Sandro Henrique Barros, lavagem de dinheiro. E na sexta-feira, 21 horas, a professora Cláudia, que é a professora da casa, né, psicóloga, como lidar com ansiedade e estresse em tempos de pandemia. Tá? Ana falar, dia 26 e 27 haverá aula normal. Muito bem. Na última aula, vocês estão me ouvindo bem, né? Tudo certinho? Saúde? Aguinha pra gente, vamos lá. Vou fazer uma coisa legal aqui antes da gente começar a última aula. A gente falou sobre sursis e tudo mais. Eu vou até parar só de gravar um segundo, porque eu vou mostrar para vocês como é que é a execução penal na prática, os processos de execução penal. Sim, não é? Meus caros, vamos lá. Deixa eu ver aqui. No chat alguém mandou alguma coisa. Show entrou. Eu, Silvana, show demais, né? Bom demais isso. Então, vamos começar nossa aula? Na última aula nós vimos, na verdade, terminamos o SIS. Eu falei que eu ia falar sobre a suspensão da pena, terminamos. E íamos falar um pouquinho da suspensão condicional do processo, tá? Então, o que eu posso falar? Eu ia, logicamente, fazer uma coisa mais completa, né? Essa daí nem está muito na nossa matéria, mas é bom e interessante a gente tratar sobre. Sursis, como eu disse, é suspensão. Não é a palavra suspensão em francês. E a suspensão condicional da pena, a gente viu, está no Código Penal, etc, etc. Eu vou falando, assim, as diferenças do sursis, da suspensão condicional da pena, da suspensão condicional do processo. Primeira coisa é o local onde ela está, ou elas estão inseridas, tá? O sursis, nós vimos na última aula, tá no artigo, lá no Código Penal, no artigo 77 até 82, 83. Já a suspensão condicional do processo, tá? Está no artigo 89 da Lei 9.099. A Lei 9.099, ela é a lei dos juizados especiais. Então, se você quiser saber sobre juizado especial, Lei 9.099. Civil e criminal, 9.099 de 95. Tá? Na suspensão condicional da pena, já existe uma pena. Ou seja, a pessoa já está processada, julgada e condenada. Não é? O que é suspenso é a pena. Não é? Já na suspensão condicional do processo, tá?
a pessoa ela não é condenada. A pessoa ela está apenas sendo processada, existe uma denúncia contra ela, e ao oferecer a denúncia, o Ministério Público já chega e fala: olha, estou oferecendo a denúncia, mas também já estou propondo a suspensão condicional do processo, ou seja, o processo fica suspenso, parado, desde que o réu faça as seguintes coisas. Aí fala, tal. Bem, ou seja, não existe pena, não existe processo, né? A pessoa nem citada ainda foi, tá? Já existe uma denúncia. Tá? Ah, se a pessoa que está na suspensão condicional da pena vier a cometer um outro crime, né, ela será considerada reincidente. Tá? Por quê? Porque houve uma condenação anterior. Tá? Ou seja, a pessoa já ela perde, vamos dizer assim, a primariedade. Com relação à suspensão condicional do processo, não. Como não existe condenação, existe apenas uma denúncia, né? Se ela vier praticar um outro crime, não será considerada reincidente. Por quê? Porque não houve uma condenação anterior. Ou seja, a pessoa conserva essa primariedade. Tá? Ah, é, o limite, né, da pena. Muito bem. A suspensão, não é, ela leva em consideração a pena aplicada, né, para ser definido a suspensão condicional da pena, verifica-se qual que foi a pena. A gente lembra e recorda que ela não pode ser superior a 2 anos, não é? A não ser, logicamente, no sursis retar e tal, a gente já falou. Já com relação à suspensão condicional do processo, tá? Aí você, como não há condenação, você vai no artigo, em um artigo, para ver se cabe ou não. Quais crimes aceita a suspensão condicional do processo? Aqueles crimes cuja pena mínima, então você tem que olhar lá na pena mínima, né? Vocês já viram lá, a gente já viu várias vezes os artigos todos, né? Na parte especial, e toda tipo penal, ele traz lá no preceito secundário, assim, pena, reclusão, detenção, né? E aí tem a pena mínima de tanto a tanto, né? Pena, 6 a 20, tipo homicídio. Muito bem. Tem estelionato, 1 a 5. Né? Nesses casos, tá? Cabe o quê? A suspensão condicional do processo, porque a pena mínima não pode ser superior a 1 ano de pena privativa de liberdade. Professor, por que você está falando sobre o sursis processual? Se é uma matéria de direito processual? Porque no próximo semestre vocês vão estudar, né, se tudo der certo, e dará, não é? Vocês vão estudar os crimes em espécie. Não é? E estudando os crimes em espécie, logicamente, você estuda também para ser secundário, pena, tanto. Então, todo crime que você estudar, que a pena não passar de 1 ano, a pena mínima, não a máxima. A máxima pode ser pena de morte, isso aqui não existe, mas no Código Penal, né? Militar a gente já viu que existe. Mas pode ser pena ad eterno, né? 30 anos. Desde que a pena mínima não seja maior do que 1 ano, é possível a suspensão condicional do processo. Ok? Gente, essa visão geral, lembre-se, então, pena mínima é igual a 1 ano ou menor? Cabe suspensão condicional do processo. Tá legal? Dúvidas, meus caros? Ou podemos avançar? Podemos avançar? Então, simbora. Vamos lá. Gente, vamos estudar agora sobre o livramento condicional. Não é? O livramento condicional, deixa eu tentar achar aqui. Eu tenho que baixar o Código Penal aqui. Código Penal. Eu faço isso. E... Bom. Deixa eu colocar vocês aqui para baixo. Estão conseguindo ver aí?
Então, né? Livramento condicional, gente, está aqui no artigo 83, tá? E o que é esse livramento condicional? Gente, o livramento condicional, ele não é uma ideia tupiniquim. Quem viu aqui o Sonho de Liberdade que eu falei para vocês verem? Vocês viram? Vocês viram? Ou não? Alguém viu? Não, olha, ó. Você vê. Fabrício viu. É bom ou não é? Vale a pena investir um tempo da vida vendo esse filme? É um filme que você chega. Deixa eu ver aqui. A Viviane viu, a Silvana não viu, o Fabrício viu. O restante não falou nada. Muito bom. É um filme realmente que vale a pena. E lá você vê que existe livramento condicional, não é? Aquele Morgan Freeman, né? Ele fica tentando o filme inteiro conseguir o livramento condicional. O livramento condicional lá é diferente do nosso, tá? Lá tem uma junta, que lá nos Estados Unidos não gostam de colocar uma pessoa só para decidir, não. Vocês já viram, né? Tanto que todo julgamento americano é com o tribunal do júri, não é? Raríssimos são as decisões de mérito, são todas do tribunal do júri. O juiz não apita nada. O juiz, literalmente, é o juiz. Ele simplesmente fica colocando as regras do jogo, aplicando as regras do jogo, dando cartão amarelo, vermelho, etc. Mas quem decide se foi gol ou não, né? Quem vai marcar o gol, quem vai ganhar a partida, é o tribunal do júri. O que é muito mais justo, né? A gente não fica na mão de um super ser supremo, não é? E tudo mais. Professor, e lá o povo fica de mimimi. Não fica. Fica, mas azar. A tradição deles é justamente o que é a justiça. Não é o que eu quero, não é o que eu acho, é o que as provas indicam naquele caso. E lá eles têm uma coisa que chama dúvida razoável, que é sempre muito aplicada. Por quê? Porque eles sabem que mais cedo ou mais tarde eles estarão lá, podem estar no tribunal lá, sendo acusados de alguma coisa. Não é? Tendo, como é que eles chamam? The Day of the Court, o dia da corte, não é? Todo mundo fala que todo americano, um dia vai ter o dia dele da corte, que é ser julgado. Então, todo mundo chega e trata o outro como gostaria de ser tratado. Aqui não. Tem o sujeito que é jurado, e aí ganha carteirinha, ganha não sei o que lá, etc. Lá não. Lá todo mundo pode ser jurado ou não. Não é? Então, vamos lá. Avante. Então, gente, a liberdade condicional, tá? É uma fase final da execução penal, tá? Da execução da pena privativa de liberdade, tá? Qual que é o objetivo? É facilitar a reinserção social do condenado, tá? É uma antecipação da liberdade, embora limitada. Por que é limitada? Ela é limitada pelas condições, tá? E o que é? Qual que é a natureza jurídica? É direito público subjetivo do condenado. Ou seja, se ele tiver os requisitos objetivos e não tiver nada que impeça, ele tem o direito de chegar e ser deferido para ele. Ok? Requisitos objetivos, meus caros. Vamos lá ver os requisitos objetivos. Primeiro requisito é a natureza da pena e a quantidade da pena. A natureza da pena tem que ser uma pena privativa de liberdade, tá? Ou seja, esse tipo de direito, etc., etc., não funciona com o livramento condicional. Não pode ser aplicado. E a quantidade de pena é que a pena aplicada deve ser igual ou superior a 2 anos de pena privativa de liberdade. Professor,
E por que que não dá para menos? Porque menos, né, até 2, cabe a sursício processual, a suspensão condicional da pena, sursício da pena, não é? Então, por isso que não dá. Tá? O artigo 83, deixa eu mostrar aqui para vocês, ele fala justamente sobre esse ponto. Tá? Depois a gente vai trazer os outros. Olha só, o juiz poderá conceder, se poderá é deverá, né? Deverá conceder livramento condicional ao condenado à pena privativa de liberdade igual superior a 2 anos, desde que, e atenção, gente, que eu volto a falar, não é? Ao verificar aquele material que eu coloco, medida ressocializadora, é de reinserção, não ressocializadora. Ela é de reinserção mesmo. De inserir o condenado de novo na sociedade. Tá? Inserir o condenado de novo na sociedade. Então, aqui nós temos, tá, o requisito que eu falei. Atenção, por quê? Porque os requisitos com a lei anticrime, eles aumentaram, eles aumentaram. Aumentaram é muito. Então, quando vocês estudarem aquele material que eu estou postando, que eu vou postar, inclusive, tá? Hoje eu fiquei umas 3 horas tirando, escaneando, colocando em PDF, vendo que estava ruim, tendo que fazer de novo, etc. Tá? Amanhã, se tudo der certo, eu já coloco alguma coisa na plataforma Moodle, ou senão toda a nossa matéria, inclusive. Tá? Ainda está faltando alguma coisa para terminar. Não é fácil. Então, eu vou chegar e atenção, olhem, sempre estudem com a lei aquele material, ok? Lembrando que a minha aula, eu sempre falo ela atualizada. Aquilo lá não. Ah, professor, eu quero um material atualizado. Lógico que quer, você tem esse direito. Vai na Biblioteca Saraiva. Tem o Bittencourt lá, gente. Tá? Tem o Bittencourt lá que é espetacular. Tá? Então, vamos lá. Quais são os outros requisitos, tá? Caiu aqui o share. Vamos colocar aqui para vocês, tá? Primeiro, cumprido mais de 1/3 da pena se o condenado não for reincidente em crime doloso e tiver bons antecedentes. A questão de um terço, gente, vocês podem ver que ela bate para os crimes comuns quando a pessoa for para aberto. Recorda que o aberto para os crimes comuns, não reincidente, etc., é um sexto, depois um sexto, né? Um sexto e um sexto. Um sexto e um sexto dá 2/6. Divide 2 por 6 dá 1/3. Ou seja, geralmente ele equivale, tá? Geralmente ele equivale geralmente ele equivale ao quando a pessoa vai para aberto, está tudo certinho, etc. Ele já vai do aberto para também o livramento condicional. Geralmente faz isso quando é primário, bons antecedentes, etc. Tá? Muito bem. Segundo, cumprido mais da metade, se for reincidente em crime doloso, então, mais da metade cabe o livramento condicional. E aí, gente, olha só, atenção à nova redação, tá? Do livramento condicional. Comprovado, desde que o quê? Bom comportamento durante a execução da pena, não cometimento de falta grave nos últimos 12 meses, tá? Bom desempenho no trabalho que lhe foi atribuído, e aptidão para prover a própria subsistência mediante trabalho honesto. Tenha, logicamente, reparado o dano causado pela infração. Logicamente, se puder fazer, se não puder, não tem como exigir. Não ficaria uma prisão por dívida, né? E sim, né, cumpridos mais de 2/3 da pena nos casos de condenação por crime hediondo, prática de tortura, tráfico ilícito de entorpecentes, drogas afins, tráfico de pessoas e terrorismo. Se o apenado não for reincidente específico em crimes dessa natureza. Né? Ok? E aí, então, gente, para o condenado por
crime doloso cometido com violência, agravo, ameaça à pessoa, a concessão do livramento fica subordinada também à constatação de condições pessoais que faça presumir que o liberado não voltará a delinquir. E essas condições, gente, são essas condições, elas são para aquele que praticou crime com doloso, com violência ou grave ameaça à pessoa. Logicamente, quando você está falando especificamente com relação a esse parágrafo, né, quando fala lá, passa a presumir que o liberado não voltará a delinquir, significa que o juiz pode, na verdade, não deve, tá? Pode, ele pode, como é que eu vou falar isso? Ele poderia exigir, tá, o exame criminológico. Não sei se vocês recordam, mas a gente já falou do exame criminológico. O que é o exame criminológico? É aquele exame que ele é multidisciplinar, feito no preso. Tem psicólogo, psiquiatra, assistente social, etc, etc. E eles verificam, fazem uma entrevista com a pessoa para verificar se a pessoa vai ou não, tem a tendência ou não de voltar a delinquir, tá? É isso. Ok? Então, é isso, meus caros. Dúvida com relação ao que a gente está vendo até agora? Tá tranquilo. Então, voltando, tá? E só sistematizando. Quais são os requisitos objetivos? Natureza e quantidade da pena. Pena privativa de liberdade, igual ou superior a 2 anos. Tá? Não cometimento de falta grave nos últimos 12 meses. Cumprimento de pena. Aí a gente já viu, né? Para os crimes dolosos e com bons antecedentes, não reincidentes em crimes dolosos com bons antecedentes. 1/3 da pena. Reincidentes, mais da metade da pena. Condenados a crime de hediondos, 2 terços, né? 2/3. Não é isso mesmo, 2/3. Muito bem. Muito bom. Ok? Existe também, tá? E a reparação do dano, claro. E existem também os requisitos subjetivos, que a gente já viu, que são chegar, que são os bom comportamento durante a execução da pena, né? Esse daí é uma das grandes mudanças que a lei trouxe. Antigamente falava bom comportamento, tá? É bom comportamento durante a execução da pena. Comportamento satisfatório durante a execução da pena, né? Não cometimento de faltas, bom desempenho para o trabalho, aptidão para prover a própria subsistência, mediante trabalho honesto, e é isso. Então, são os requisitos subjetivos. Tem o específico do artigo 83, parágrafo 1º, nós já vimos que é crime doloso com violência ou grave ameaça, pode ficar subordinado ao exame criminológico. Tá? Muito bem. Gente, para ainda sistematizar, quando vocês estiverem estudando para a prova, para deixar muito claro, tá? Quais são as condições, tá? Está escrito lá, ó. Quais são as condições? Não é? As condições estão na LEP. Então, deixa eu só terminar, tá? Vamos lá ver a LEP. Deixa eu pegar aqui, LEP. Vamos lá. Aí. Livramento condicional na LEP, tá aqui, ó. Artigo 131 e seguintes, tá?
Quais são as condições? Ó, serão sempre impostas. Quando se fala sempre impostas, significa que são o quê? Condições de imposição obrigatória. Então, sempre que o juiz chegar e conceder para alguém o livramento condicional, obrigatoriamente o condenado tem que chegar e cumprir essas condições. Vamos ver lá. Vamos ver. 1. Obter ocupação lícita dentro de prazo razoável, se apto para o trabalho. Comunicar-se periodicamente ao juiz sua ocupação e não mudar o território da comarca do juiz em execução sem prévia autorização deste. Por quê? Da comarca, hein? Atenção de novo, da comarca. Já expliquei para vocês o que é isso. Por que da comarca? Porque a comarca, existe um juiz de execução, né, na qual ele poderá chegar e deverá comunicar o que ele está fazendo periodicamente. E aí, ou seja, ir lá assinar, etc. Então, eu vou mudar para Belo Horizonte, moro em Conselheiro Lafayette. Beleza. Chega, informa o juiz, pede para a mudança, o juiz vai dar o ok, ou não, mas se der o ok, ok. O que você quer mudar? Vou conseguir um trabalho em Belo Horizonte. Beleza. Ele vai transferir a execução da pena para a comarca de Belo Horizonte. E aí, então, o juiz é que vai chegar e definir. Meus caros, poderão, ou seja, pode ou não pode, ser impostas ao apenado as seguintes condições. Primeiro, ou seja, essas aqui são condições facultativas, tá? Não são obrigatórias. O juiz pode ou não, depende do juiz, depende do caso, né? Não mudar de residência ou comunicação, os juízes, vejam só, é não mudar de residência e não de comarca. Sem comunicação, o juiz é a autoridade incumbida da observação cautelar de proteção. Recolher-se à habitação em hora fixada e não frequentar determinados lugares, ok? Ok? Então, só para chegar e deixar claro com vocês. As condições obrigatórias, condições facultativas, né? Já vimos. Né? Gente, causas de revogação. Vamos voltar primeiro para o Código Penal, porque aí a gente chega e trata de algumas coisinhas. Soma de penas. Artigo 84. As penas que correspondem a infrações diversas devem somar-se para efeito do livramento. Ou seja, teve várias condenações. Como é que chega e vai ser deferido ao livramento condicional? Soma tudo e verifica o prazo de cada um. Ok? Especificações e condições. Deve especificar as condições a que fica subordinado ao livramento. Acabemos de ver isso aí. Revogação do livramento. E aí, meus caros, nós temos a mesma coisa com relação à revogação facultativa e revogação obrigatória. Tá? A gente vai ver, gente, que vamos ver aqui revogação facultativa e revogação obrigatória. Revogação obrigatória vai revogar o livramento condicional do apenado que for condenado, olha só, vencer a condenado a pena privativa de liberdade. Atenção, hein? Pena privativa de liberdade. Significa que, se for pena de multa, não. Pena privativa de liberdade em sentença irrecorrível. Não é? Por crime cometido durante a vigência do benefício. Então, está lá em livramento condicional. Foi condenado em sentença recorrível? Foi. Então, revoga-se o livramento condicional. 2. Por crime anterior, observado o dispor do artigo 84, que é aquele somatório das penas. Então, vamos dizer que o sujeito chegou e foi condenado a 6 anos. Beleza. Num processo. Então, cumpriu um sexto, tem que cumprir um terço, né? Um sexto. Vai dar 2 anos. Cumpriu 2 anos. Legal. Livramento condicional. Pronto. Beleza. Tá lá e fica 2 anos. Livramento condicional. Lá no passado, ele tinha um outro processo. E foi condenado a 6 meses. Opa!
O que faz? Soma. Vai dar 6 anos, 6 meses. 6 anos, 6 meses, quanto é que é 1/3 de 6 anos, 6 meses? Dá 2 anos e 2 meses. Ele já tem mais do que isso cumprido? Tem. Ah, então já faz jus. Tá? Ok. Então, então só vai revogar se a soma das penas impedi-lo de continuar no livramento condicional. Mas se foi cometido durante a vigência do benefício, tá? Agora, o juiz pode ou não revogar, e aí a revogação facultativa, o livramento se liberado deixar de cumprir qualquer das obrigações constantes da sentença, ou se for irrecorrivelmente condenado por crime ou contravenção, a pena que não seja privativa de liberdade. Olha só. Então é o seguinte, o sujeito chegou e não cumpriu as obrigações constantes na sentença. Não é? Muito bem. E aí, então, o juiz pode falar, não cumpriu esse requisito aqui. Tá, vou dar uma chance. Já tem outro juiz que vai chegar, dependendo, e vai poder revogar o benefício. Simples assim. Tá? Ou, se ele for irrecorrivelmente condenado a crime ou contravenção, a pena que não seja privativa de liberdade. Aí o juiz pode ou não chegar e revogar. Tá? Quais são os efeitos da revogação? E aí, vamos parar um pouquinho. Por quê? Efeitos. Vamos tratar isso agora. Tá? Quais são esses efeitos? Né? Então, ele tem o livramento condicional, né? E pisou na bola. Foi condenado, ou então foi somada a pena, ou então não cumpriu o requisito. Bem, foi revogado. Quando é que ele pode novamente ser concedido? Não. A não ser, tá? Se o livramento condicional foi concedido e foi revogado, não tiver a ver com aquele condenação por crime anterior ao benefício. Nesse caso, sim. Tá? Nesse caso, sim. Bom, então, o artigo 88, deixa eu fala o seguinte, tá? Fez a revogação, revogado, não pode ser novamente concedido. Claro que não, né? Porque demonstra que ele não pode voltar à sociedade, salvo quando a revogação resulta de condenação por outro crime anterior àquele benefício. Não se desconta a pena do tempo em que esteve solto ou condenado. Tá? E aí, meus caros, tá? Poxa, professor, e se o processo do cara, o cara está em livramento condicional, cometeu um crime, depois, né? E só que o processo está demorando muito. E aí? O que acontece? Gente, tá? Vamos ver aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Vocês não estão vendo, não. Ó. Estamos aqui. Da suspensão. Aqui. Praticada pelo liberado outra infração penal, o juiz poderá ordenar sua prisão, ouvidos o Conselho Penitenciário e o Ministério Público, suspendendo o curso de livramento condicional, cuja revogação fica dependente de decisão final. Tá? Ou seja, né, suspende-se o curso do livramento condicional, tá?
seja, suspende. E a revogação fica dependendo da decisão final, porque nem toda notícia da existência de crime é comprovada, não é? É comprovada. Então, nesse caso, pode existir a suspensão, tá? Do livramento condicional. Tá? E aí, gente, vamos ver aqui o artigo 89. Tá? Sobre a extinção. Não sei se a gente já falou isso, mas vamos falar. Sobre a extinção, né? O juiz não pode declarar extinta a pena, ou seja, por quê? Porque cumprido o livramento condicional, né? Então, vamos lá, o sujeito foi condenado a 6 anos, cumpriu 2, livramento condicional. Faltam 4 anos de pena. Né? Se esses 4 anos ele se portar bem, ele se comportar bem, ele se portar bem, não é? A extinção de punibilidade. É como se ele tivesse cumprido a pena no presídio. Ok? No caso de extinção, tá? Desse cometimento de um crime durante, tá? O processo, tá? Então, significa que está tendo um processo. O juiz só pode declarar extinta a pena quando transitar em julgado a sentença, o processo que responde libertado, o crime cometido na vigência. Tá? Então, fora isso, então fica suspenso. Por quê? Porque se for cometido, é revogado. Tá? Se até o término do livramento não é revogado, considera-se extinta a pena privativa de liberdade, a extinção de punibilidade. Não é? Tá? Já fiz prorrogação, etc. Meus caros, dúvidas ou não? Nossa, 8h30, certinho, hein? Dúvidas ou todo mundo entendeu? Tá de boa? Como a minha cabeça tá fervilhando, né? Eu não sei se tá de boa. Beleza, então vocês entenderam. Tá. Então, meus caras, vou fazer chamada, não, tá? Excepcionalmente hoje, porque a gente teve esse problema, tá? Teve gente, talvez, que tenha tentado, não conseguido, etc. Então, é questão de justiça, tá? Espero que vocês não achem ruim, tá? Na próxima aula, gente, amanhã, né? Amanhã, deixa eu ver aqui nosso cronograma. Nós veremos. Deixa eu ver aqui. Obrigado a vocês. Só um pouquinho. Vou ver o meu cronograma aqui. Vamos ver medidas de segurança. Ah, legal. Vamos ver medidas de segurança amanhã, tá? Muito legal a matéria. E talvez, eu disse talvez, a gente inicie uma fase importantíssima, que é concurso de crimes, tá? Então, por favor, concurso de crimes é uma matéria bem árida, tá? As pessoas confundem muito. É uma coisa que sempre cobra em concurso, sempre cobra em estágio, concurso para estágio, sempre cobra em OAB, sempre cabe em concurso normal para qualquer coisa, tá? Então, é complicado mesmo. Então, é uma matéria que precisa de atenção. Vamos ver, então, medidas de segurança e vamos entrar em concurso de crimes, ok? Então, se vocês não têm mais nada, um forte abraço, obrigado por tudo, espero que tenha sido legal, apesar dessa meia hora, tenha valido a pena. E lembrando que na próxima semana nós teremos palestras, tá? É isso, meus caros. Então, um beijãozão do gordo aqui, ó. E até amanhã, não é? Obrigado a vocês. Muito boa noite.